Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a parábola do semeador e a explicação dessa parábola. Essa parábola, ela está narrada pelos três evangelistas. Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 23, Marcos, no capítulo 4, no versículo de 1 a 20 e versículo 25, Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 15 e 18, e capítulo 10, versículo de 23 a 24. Nós vamos ficar com o texto de Mateus, vamos reler, e depois vamos fazer os comentários. Naquele dia, saindo Jesus de casa, foi sentar-se à beira-mar, e grande multidão se lhe reuniu em torno. Entrando então para uma barca, ele aí se sentou, ficando a multidão na praia. Começou a dizer muitas coisas por parábolas, falando assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu à margem do caminho. Os pássaros dos céus vieram e as comeram. Uma outra parte caiu em terreno pedregoso, onde muita pouca terra havia. As sementes germinaram prontamente, pois que a terra ali não tinha profundidade. O sol nascendo crespou-a, e, como não tinham raízes, secaram. Uma outra caiu entre os espinheiros, que cresceram e abafaram. Uma outra finalmente caiu em terra boa, e as sementes frutificaram, produzindo aqui 100, ali 60, acolá 30 por um. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se, lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Respondeu ele: é porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aquele que tem, mais ainda se dará, ficando ele na abundância, mas ao que não tem, se tirará até o que tem. Eis porque lhes falo por parábola: é que, vendo, eles não veem, ouvindo, não ouve, nem compreende. Nele se cumpre esta profecia do profeta Isaías: escutareis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis. O coração desse povo se embotou, os ouvidos se lhes tornaram surdos, e os olhos se lhes fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com os corações, e, não se convertendo, não sejam curados por mim. Felizes os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque escutam, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Do coração de todo aquele que escuta a palavra do reino e não a compreende, vem o mau espírito, tira o que nele foi semeado. É a semente que caiu ao longo do caminho. A que caiu em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e a recebe com mostras de alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes no seu coração, só por pouco tempo subsiste. Sobrevindo as tribulações, as perseguições por motivo da palavra, ele logo se escandaliza. A semente lançada entre os espinheiros representa aquele que ouve a palavra, mas em quem os cuidados do século e a ilusão das riquezas a abafam,
e impedem de produzir frutos. A que foi semeada em terra boa indica aquele que escuta a palavra e a compreende, aquele em quem ela frutifica, produzindo cada grão 100, 60 ou 30. Muito bem. Um outro texto bem semelhante a esse, né, que faz pequenos adendos, é o de Lucas. Então nós vamos seguir esse paralelo. Mateus, mas pegando essas pequenas diferenças em Lucas. Na parte de Marcos, o texto é devidamente semelhante ao, no caso, o de Mateus. Nós temos que essa parábola do semeador foi a primeira parábola de Jesus. E essa é aquela que a gente costuma dizer que a gente não faz explicação, porque a explicação já foi dada por Jesus, né? O mestre fala em parábolas, logo depois que a multidão vai embora, os apóstolos perguntam ao mestre por que ele faz assim com a multidão em parábolas. Jesus então diz: para vocês eu explico, e deu as devidas explicações. Como Jesus dá a interpretação, não cabe darmos outra explicação, não bate, né? No caso, temos que seguir aquilo que ele falou, e o que ele explica de forma tão clara, é tão simples, né, que foge até à necessidade de querer, por exemplo, tirar o espírito da letra. Ele já faz isso no caso dessa parábola. Mas é interessante que fica como um modelo de como se deve estudar uma parábola, né? A parábola, então, é uma jogada com determinados exemplos do dia a dia. E aí o que Jesus faz? Ele vai pegando cada item da parábola, do exemplo, e vai dando significado. Então a melhor forma de estudarmos uma parábola é colocar todos os itens por ordem, num papel, num quadro, num fichário ou na mente, tá certo? E buscar correlação para cada item. E depois fechar vendo a coisa num conjunto. Ora, então, como ele apresenta a primeira parábola, ele mesmo dá a explicação, fica aí a didática do mestre, né? Do grande mestre, do mestre, né? Que soube devidamente, com simplicidade, nos passar o conteúdo. Agora, vamos montar o cenário dela. O cenário é muito significativo. Jesus estava na beira da praia e tinha uma grande multidão. Se estava todo mundo em volta dele, as pessoas não iam vê-lo com facilidade, né? Então o que ele faz? Ele entra num barco, se afasta um pouquinho, e como lembrou o nosso Stênio, ele cria uma espécie de anfiteatro. As pessoas ficam na beira da praia, ele um pouco mais afastado no barco, todos conseguem bem visualizá-lo, e ele fala. Reparem então a necessidade de sermos o mais claro possível, favorecermos da melhor forma para que a mensagem chegue ao coração de todos. E ele então, entrando no barco, se afastando um pouco mais, todos observando a ele então começa a parábola do semeador. Agora, a primeira consideração que nós temos é que nós estamos aqui no nível do mar. No nível do mar. E aí ele fala a parábola. No nível do mar. Agora, repare que ele também apresenta o seu sermão mais profundo, que é o sermão da montanha, né, como o próprio nome diz. No monte, ele subindo ao monte, apresentou lá o sermão do monte. Então, lá no sermão do monte, nós temos a mensagem central de Jesus, aquela na maior profundidade, a busca para Deus, né? Então, bem-aventurados os que são pobres, ou que se fazem pobres, ou desprendidos por causa de Deus. Depois vem a mensagem:
Bem-aventurados que choram, mas não é ficar chorando pelas coisas do mundo, e nem porque sofre, mas é chorando por causa da saudade, da necessidade, da busca desse encontro divino, né? Por querer ter esse encontro divino. Depois vem a mensagem: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, ou de se ajustar com Deus, de ficar unido a Deus e não sair desta união. Depois vem: bem-aventurado os misericordiosos, porque no exato momento que você se une com Deus, você exerce a lei divina, que é do amor. Misericórdia, amor para todos, bons ou maus. Depois vem: bem-aventurados que são puros de coração, porque vão ter essa visão divina. Então há necessidade da gente se purificar, porque é o espírito puro que vê a Deus, ou que realmente o sente vivo na sua consciência e pode dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E por fim, bem-aventurado os pacíficos. Como resultado no exato momento que você tem esse encontro com Deus, não só você tem a paz, mas você é um fazedor da paz. É aquele dissemeador da paz. Em todas as situações, você é um encarregado de trazer a paz. Por quê? Porque está inundado de amor. Quem ama é pacífico, né? Ora, então, o Sermão do Monte é a mensagem mais elevada do Mestre. Diz Mahatma Gandhi que se tudo fosse perdido, só sobrasse o Sermão do Monte, nada seria perdido. Está aqui o núcleo da mensagem, que é o encontro com Deus. Ou a união, a unidade, ser um com Deus. Eu e o Pai somos isso. Agora nós temos que aprender a chegar lá. Nós temos que aprender a subir ou se elevar, a fazer, daí a ideia da subida do monte. A gente tem que aprender a subir, a se elevar espiritualmente, a evoluir, para poder ter essa unidade. Então, vem as parábolas. O que são as parábolas? São caminhos. Quase sempre, no caso, essa parábola, a parábola do semeador, é o trabalho de semear o quê? A mensagem divina. A mensagem divina. Mais do que só semear a mensagem divina, reparem que nós vamos ver na sequência das parábolas, principalmente Mateus, ele usa os blocos, os discursos das parábolas, né? Nós vamos ver que quase sempre as parábolas começam: o reino dos céus é semelhante. Então, no fundo, Jesus quer falar sobre o reino do céu, sobre essa unidade com Deus, o reino divino, o reino dos céus, né? Essa realidade espiritual. Ele quer falar sobre isso, mas nós não temos condição de entender. E como nós não temos condição de entender, mas precisava que a mensagem ficasse, né? Para que gradativamente quem tivesse condição fosse tendo essa busca, esse encontro divino, então foi necessário falar. Mas como se as pessoas não tinham capacidade para entender? Então fala em parábola. E aquele que vai tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de entender, eles vão gradativamente conhecendo. Por isso que a fala da parábola é feita embaixo, na beira-mar, no nível do mar, quer dizer, embaixo aonde está o povo. Aqueles que ainda não têm capacidade de alçar voo, mas que eu já posso de alguma forma deixar a parábola para ver o que pode, de alguma forma, ela fazer efeito. Para aquele que não entende, né, que está nesse nível, né, a parábola, a mensagem vai chegar e não vai fazer efeito. Estou vendo nessa oportunidade, estou vendo uma outra também não, estou vendo uma outra não, e aí depois, bem mais tarde, ela então faz efeito. Mas repare que por isso que se fala em parábola. Se fala em parábola porque está se falando para um nível mais inferior. Repare que no caso, o texto começa: uma grande multidão estava na praia. Uma grande multidão, o ensinamento tem que ser para o nível da multidão.
Se nós olharmos, Chico Xavier explica bem isso, aliás, o Espírito, né, e o Lúcio explica, a diferença da montanha e o mar, né? Repare que na montanha, quando a gente está lá no alto da montanha, nos lugares das serras, como Petrópolis, como Minas Gerais, né? Os lugares altos, aí nós temos um problema sério, porque o coração bate muito acelerado, né? O coração luta para sobreviver no monte, mas ao mesmo tempo facilita o pensamento. O pensamento nas montanhas são facilitados, mas o coração luta. Aí quem tem problema sério de pressão tem que ter um bom controle médico, um bom controle de remédio para viver nas montanhas. Por isso que quase sempre, né, quem tem problema de pressão desce para a beira do mar. E aí fica o quê? Melhor, o coração luta menos. E o que facilita o mar? No nível do mar, o que facilita já não é o pensamento. Se o coração até relaxa, né, não luta tanto, então facilita o tratamento do corpo. Então, de uma forma geral, e o Nélio Lúcio explica isso muito bem, o Espírito Nélio Lúcio, no monte há liberdade do pensamento. No monte há liberdade do pensamento. E na praia há mais a condição para o tratamento do corpo. Por isso que normalmente, quando se desencarna, se vai para a praia, né? O espírito é levado à praia para buscar o quê? O tratamento. O seu primeiro socorro, os primeiros fluidos são necessários para o seu reequilíbrio espiritual. Então, vamos lá. Isso de forma geral. Isso não quer dizer que uma pessoa não pode, na beira do mar, pensar e ter grandes pensamentos, né? Não quer dizer isso. Não está generalizando. Aqui o texto está generalizando, não está excluindo nada. No alto é o pensamento, embaixo facilita o corpo. A gente vê isso bem, por exemplo, na obra do professor Pietro Baldi. Ele escreveu 10 volumes na Itália e 14 volumes aqui no Brasil. Na Itália ele vivia em Gubbio, lá nas altas montanhas da Úmbria. E no Brasil, em São Vicente, na beira da praia, pertinho do mar, né? Então repare, ele mesmo divide a sua obra. A primeira parte da sua obra, a escrita na Itália, em Gubbio, nas terras franciscanas, nos montes, foi uma obra de experiência, de intuição, de revelação. Daí a grande síntese, Deus e o universo, as grandes mensagens. A obra escrita no Brasil, na beira da praia, em São Vicente, são obras práticas, são estudos de caso, são obras analíticas. Repare que ele escreve Deus e o universo por alta intuição na montanha. Mas, quando ele dá um curso para explicar, aí o curso já não é na montanha. Repare que ele tem um livro chamado Pensamentos, que tem uma parte chamada Análise de Casos Verídicos. Ele está analisando o caso, é fruto da experiência, do dia a dia. Então, na beira da praia. Então, essa colocação é muito interessante. Jesus agora começa o texto. Olha que coisa linda, o texto de Mateus, a gente lê apressadamente e não observa. Começa assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, foi sentar-se à beira-mar. Aí era grande a multidão. Ele entrou num barquinho e pregou a parábola. O que eu disse para vocês que é lindo? Saiu de casa. Tem gente que não gosta de sair de casa para ajudar ninguém. Então já começa aí o exercício de dar de você mesmo. A gente gosta de viver na sua casa, no seu mundinho, nas suas coisas, não quer fazer nenhum esforço, nada, para ajudar ninguém. Então, o primeiro grande ensinamento, sair de casa.
sair do nosso ciclo de interesse, da nossa zona de conforto, para dividir o pão espiritual, que é a mensagem, ou semear. Esse é um ponto. Segundo, chegou à beira-mar, quer dizer, no nível do povo, e se sentou, dando a ideia então de calma, de tranquilidade, de serenidade, em contrapartida do povo, porque o povo é agitado, a multidão é agitada, a multidão é cheia de pensamentos, a multidão é como um macaquinho, fica pulando de galho em galho, ela é agitada, mesmo ela estando parada, a multidão, a agitação mental é muito grande. O gesto de sentar sugere tranquilidade. Daí o sentar, uma imagem da doutrina zen budista. O zen quer sentar. O mestre senta, ou é zen, né? É a posição do yoga, aquele que está concentrado, mas está em paz, está tranquilo, está sereno, aberto para as relações. Aí apareceu grande multidão, ele resolve ensinar. E aí ele vai buscar uma metodologia para facilitar esse encontro. Ele vai criar um anfiteatro, entra no barquinho e começa a pregar para a multidão. Quer dizer, além de sair de casa, você também tem que planejar o seu ensino. Então são 3 movimentos que nós vemos. Primeiro, é sair. Segundo, ir em direção ao nível das pessoas, o mar. Além disso, sentar, quer dizer, se acalmar e buscar a didática, um método melhor para as pessoas receberem o ensinamento. No caso, ele criou um anfiteatro. Então, como estivesse dizendo assim, planeja o que você vai falar. Por isso que a gente vem fazer a palestra, faz o estudozinho, na medida do possível, guardando proporções infinitas com relação a Jesus, mas essa é a ideia. A gente sai de casa, né? Faz nesse nosso caso é TV, né? Mas a gente faz esse gesto generoso de querer estar com as pessoas, chega aqui, senta, medita, lê uma página. O que é a leitura da página? É tranquilizar a mente, tá certo? Vem até o encontro das pessoas, não faz diferença, tenta falar, repetir e voltar, para, na medida do possível, chegar a mensagem a todos, não é isso? E vai buscar uma didática, aquela forma mais fácil, para que todos possam te visualizar. Aqui não temos apenas pelo microfone, então a voz chega lá atrás com mais facilidade, né? A gente não precisa ficar gritando para incomodar os da frente. Então isso tudo são recursos que a gente tem que facilita a mensagem. Por exemplo, bola, planeja, veja o melhor lugar, a melhor situação, como fazer para semear. Bom, isso podemos dizer assim, é o cenário. Agora vamos entrar no conteúdo. Então o conteúdo é o seguinte: nós temos o semeador saiu a semear a sua semente. É uma das frases mais bonitas do Evangelho. O semeador saiu a semear a sua semente. Uma semente, parte das sementes caíram à margem do caminho, e os pássaros do céu a comeram. E diz Lucas, eu disse que ia fazer alguns paralelos com Lucas, diz que ela também foi pisada. Outra parte da semente caiu nos pedregulhos, e lá tem pouca terra, tem muito mais pedra do que terra. As raízes então não eram profundas. Quando o sol se levantou, ela secou, porque não tinha raízes profundas. Ou diz Lucas no capítulo 8, versículo 6, falta humus.
ou adubo, né? Outra parte caiu no espinheiro. As sementes cresceram, mas o espinheiro cresceu mais rápido e abafou ela. Diz Lucas no capítulo 8, versículo 14. Esse abafar são as preocupações terrenas, os prazeres da vida. Outro caiu em terra boa, são os que escutam a palavra e a compreendem. Diz Lucas, são os corações bons e excelentes. Está em Lucas no capítulo 8, versículo 15. E frutifica, dá 100, 60 e 30. Muito bem. Vamos ver aqui então uma pequena diagramação, isso daí que nós acabamos de comentar, ou essa diagramação da parábola do semeador para facilitar a nossa compreensão. Então o texto fala que a semente, o objetivo é a semente. A semente semeada, ela pode cair primeiro à margem do caminho. Ela pode cair também em terreno pedregoso. Ela pode cair no espinheiro. E ela pode cair na terra boa. Essas são as condições. Quando ela cai à margem do caminho, diz Jesus que vem as aves e comem a semente. Ou, diz Lucas, além disso, pode acontecer dela ser pisada. A que cai em terreno pedregoso, ela não cria raízes profundas, raízes não profundas, vem o sol e vai secar quando ela nascer. Ou diz Lucas, falta também aqui, porque está entre as pedras, falta humus. A que cai no espinheiro, diz lá, ela cresce, o espinheiro também cresce, e o espinheiro vai abafar a semente, e ela então vai morrer sufocada. E o que nasce, que é jogado em terra boa, é porque tem, vamos pegar aqui a palavrinha, é porque tem o coração bom e excelente, ou porque escuta a palavra e compreende. Ele compreende, são os que compreendem, além de compreender, é porque compreende porque tem, diz Lucas, o coração bom. E pode dar, cada semente, uma semente pode dar, multiplicar em 100 grãos, 60 grãos, 30 grãos. Agora Jesus vai pegar cada uma dessas colocações da parábola e vai explicar, vai fazer a correlação. Com isso fica um modelinho pronto. Na próxima vez, ele não vai explicar a parábola, né? Então a gente coloca a parábola, né? Os itens, e vamos ter que buscar inspiração para a compreensão da parábola. Mas aqui vamos dar uma paradinha antes de entrar na explicação de Jesus.
Porque ele só falou essa historinha e terminou. E a multidão foi embora. E a multidão ficou sem explicação. Não tinha condição de entender, olha. Quando nós começamos aqui as atividades desse ano, nós fizemos uma palestra aqui sobre a evolução da lei do amor, e falávamos que no Espiritismo nós temos como Consolador prometido por Jesus, nós temos dois ensinamentos ou 2 mandamentos dados pelo Espírito de Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 150 anos. Então ela diz: Espírito, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Mas esse amai-vos sempre esteve presente nas 3 revelações. Lá no Levítico, no capítulo 18, no capítulo 19, versículo 18, Levítico é um livro de Moisés, logo então da primeira revelação, ele recebe de Jeová, que é Jesus, o mandamento: amai o vosso próximo. Então na primeira revelação está o amor, ditado por Jesus, pelo Espírito de Jesus. Depois na segunda revelação, Jesus vem aqui e está lá em Mateus: amai a Deus e amai o próximo. Então vem mais uma vez o mandamento do amor. E ainda diz mesmo: amar o próximo e a Deus é uma só coisa, um é semelhante ao outro. Então mais uma vez vem o amor. Quando vem o Espiritismo, que Jesus vem na forma de Espírito de Verdade, Espírito de Verdade, né? Tanto que começa a primeira comunicação do capítulo O Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 6º capítulo. Logo na primeira mensagem, o Espírito da Verdade começa assim: venho eu como outrora. Então ele de volta, né? Inclusive a mensagem vem assinada a Jesus, como se encontra lá no livro dos Médiuns. Kardec é que coloca no Evangelho a mesma mensagem outra vez, botando o nome do Espírito de Verdade. Então Jesus é o Espírito da Verdade. Ele vem mais uma vez e diz: Espírita, eis o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento: amai-vos. Então o amor está presente nas 3 revelações. Jesus dita a Moisés: amai-vos. Jesus vem aqui entre nós e dita: amai-vos. Jesus veio pelo Espírito de Verdade no Espiritismo e diz: amai-vos. Só que lá na primeira revelação tudo era mistério, culto e sacrifício, e as pessoas não sabiam por que fazer, tinham de fazer porque mandavam e não se compreendiam. Quando veio Jesus, Jesus falou por parábolas, e as pessoas ficaram sem entender, e ele não deu a explicação. Ele vai dar particularmente para os apóstolos, para a multidão não deu. E diz por quê: eu vos enviarei um Consolador, que virá por mim mesmo, e que vos ensinará toda a verdade. Vos ensinará, porque eu queria vos falar, mas não podeis suportar ou compreender agora. Então enviarei um Consolador, o Espírito de Verdade. Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Então, como ele faz a promessa do Consolador e diz que ele vai nos ensinar toda a verdade, aquilo que nós não podíamos compreender na época de Jesus e na época de Moisés muito menos, porque tudo era só imagens de sacrifícios, símbolos, cultos, regras. Assim, então, ele promete que esse Espírito da Verdade ia nos ensinar. Bastava agora a gente se instruir, pegar os ensinamentos e estudar, se instruir. Daí o segundo mandamento, o segundo ensino do Espírito da Verdade: instruí-los. O que acontece é que ele dá uma palhinha. Bobagem falar isso. Mas Jesus dá uma palhinha, vamos fazer assim, né? Ele adianta na parábola do semeador e dá uma explicação para os apóstolos. Para os apóstolos, para vocês eu explico. Para eles não, eles não têm condição de entender. Aí o Espírito da Verdade vai explicar. E agora com o Espírito da Verdade, com o Consolador prometido, aí sim, as 41 parábolas de Jesus. As 41.
todas são devidamente já explicadas pelo Espiritismo. Ou pelo menos para um primeiro nível, para o nosso nível, já entendemos, sabemos como fazer, podemos com ela entender o significado, crescer e buscar a elevação espiritual. Então agora, pode pegar a revelação espírita e estudar ela. Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo estuda 14 parábolas. Rustem nos 4 Evangelhos estuda 100% das parábolas, 41. Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião estuda as 41 parábolas. No resumo de Rustem. Então vamos pegar. Em Kardec nós temos 14 das 41. 34%. Em Rustem, 100%, mas o texto é amplo de Rustem. Aí, em Saião, e no livro Ilustrações Evangélicas, nós temos as 41 parábolas, também 100%, mas só que resume o estudo de Rustem, para facilitar. Então você pode ir pelo resumo, pode ir pelo sentido mais complexo, ou pelo sentido mais prático, que é o de Allan Kardec. Instruídos, está à nossa disposição. Tá certo? Assim, então, por que as pessoas não tinham capacidade para compreender? As pessoas tinham de compreender e não podiam compreender. E aqui o texto fala por que as pessoas não compreendiam e por que ele não explicou. Os apóstolos perguntam: por que você fala com a multidão em parábola? Eles não entendem? A gente também não. Você pode nos explicar? E Jesus vai dizer assim, vamos reler aqui. Os discípulos, aproximando, lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Respondeu ele: é porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a eles não. Então vocês têm condição de compreender, vocês já estão num nível de compreensão, eles não estão. Mas o que aconteceu? Até mesmo para dizer isso naquela época era complicado, não tinha ideia de evolução. O conceito de evolução vai surgir em 1859 com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Agora, então até dizer isso naquela época, por que um tinha a condição e o outro não tinha? Questão de nível espiritual, também era complicado entender nível espiritual, evolução. Para isso tinha de vir também a reboque o tema da reencarnação. Repare que um fariseu, o doutor da lei, pergunta: mas pode o velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Jesus diz: mas tu, ô mestre, quer dizer, entre dois que tem título de mestre é você não sabe essas coisas. E ele foi na calada da noite, quer dizer, não estava a multidão. Então, até mesmo essas explicações eram complicadas, dado o nível. Então, a vocês é dado compreender, a outros não. A primeira coisa também se hoje nós temos o conceito de evolução, porque um estava mais adiantado, o outro menos. Tá bem. Um já tinha condição de subir um monte e compreender, outros não, estavam só na superficialidade. Mas o que faz para um estar mais preparado do que o outro? Por que um está mais adiantado do que o outro? Continua aqui o texto. Deus não faz asepsia de pessoa, diz Paulo. Se Deus não faz diferença, por que um está mais adiantado do que o outro? Um tem condição de entender, o outro não tem. Continua o texto. Por que ele fala por parábolas? Respondeu ele: é porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Aqueles que têm, mais ainda se dará, ficando ele em abundância. Mas ao que não tem, se tirará até o que tem. Aí, porque o cara já está mal, você ainda vai tirar aquilo que ele não tem. E aquele que tem, mais vai ser dado, é porque aquele que tem condição de entender, pode receber a explicação. Recebendo a explicação, compreende e avança mais. Então recebe muito mais. Porque agora, quando ele compreende, ele vai abrir a mente para outras mais profundas compreensões.
porque nós estamos sempre crescendo. A evolução, inclusive em conhecimento ou em ciência universal, é para sempre. Então, aquele que tem, mais se dará. E aquele que não tem, até o que não tem, será tirado. Parece, né? Porque o sujeito é muito ignorante, ele não tem. Então, nós vamos dar para ele a parábola, e até aquilo que ele não tem, que ele se acha, porque o ignorante, para não ser metido, né? Ele é nariz empinado, ele acha que já sabe, até aquilo que ele não tem, que é capacidade para entender, até isso também vai ser tirado, porque ele vai ficar mais confuso. Na hora que eu ver uma palavra, é louco, é doido, eu estou falando de coisa que eu não entendo nada. E o espírito de vaidade, de orgulho, vai deixar a pessoa até em pior situação. Porque muitas vezes ele desmerece o mestre. Eu não vou lá, eu não entendo nada que aquele cara fala. Ele é metido. Ou ele só fala coisa difícil. Ou então a gente costuma logo dizer assim, ele não fala as coisas doutrinárias. Ele não fala igual lá o da minha igreja. Ele não fala igual do meu centro. Ele não fala igual a explicação que eu quero. Porque ele também é acomodado. Continua o texto. Eis porque leis ouvem e não compreendem. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Escutareis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os olhos e não vereis. Eles estavam olhando lá Jesus, mas não via nada do significado da mensagem. Continua aí. O coração deste povo se embotou, os ouvidos se lhe tornaram surdos e os olhos se lhe fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e não se convertendo, não sejam curados por mim. Ora, nós estamos aqui diante de um castigo. Agora a coisa fica mais. Por que um compreende e o outro não? Você não compreende porque o seu coração está embotado. Está embotado. Por isso que você ouve e não entende, vê e não compreende, não enxerga profundidade. Mas isso deve permanecer para que não se convertam. O coração deste povo se embotou. Ué, então como é que pode? A evolução não é assim, ó. Nós começamos simples e ignorantes e vamos evoluir para sermos espírito puro. E se a gente já é assim simples e ignorante, como é que ele está dizendo que o coração se embotou? Ora, não foi assim que a gente foi criado, embotado? Então, segundo a parábola, nós não fomos criados embotados. Então, nós fomos criados, diz o próprio livro dos Espíritos, na pergunta 85 e 86, nas perguntas 85 e 86, no plano espiritual. Essa é a criação original. Com a nossa queda do homem, pergunta 262, aí que nós vamos habitar o mundo material. Por quê? Diz lá, qual é a diferença daqui, da criação espiritual, para essa queda do homem? Expressão da pergunta 262. É porque desatenderam o conselho dos bons espíritos. Porque a gente não quis obedecer aos professores espirituais, aos competentes espíritos superiores bons, nós caímos. É aquela. Então o coração agora sim ficou embotado. E quando ficou embotado, ficou ao mesmo tempo doente. Primeiro com a doença da ignorância,
que na psicologia a gente chama de inconsciência. Perdemos as nossas referências. A gente não entende nada. A gente não sabe de onde veio, nem por que sofre, nem para onde vai. É como aquela pessoa que de repente perdeu rumo e não sabe mais, esqueceu o nome do pai, o nome da mãe. Nós não sabemos nem mais quem é o nosso pai, que é Deus, olha só. Como é que ele é amor e ele está tão escondido da gente? A situação é chocante. Como é que ele é amor, a gente nem vê. Cara, ele aparece, nos deixa num desconforto, de insegurança. E ainda mais manda a lei dizendo, ó, tu me ama e me respeita, senão eu te pego. Mas como? Tu nem te vejo. Nessa situação a gente tem que, a gente acredita, a gente nem vê ele, nem sabe se existe, fica nessa. A gente pode saber, diz o livro dos Espíritos, da existência de Deus pela beleza da natureza. Mas a natureza também tem coisa muito feia. Porque na beleza da natureza um leão te come. Na beleza da natureza, né, vem uma enxurrada e te arrasta. A beleza da natureza, lindíssimo é o local, explode um vulcão e vai-te embora. Vem um tsunami. Então, a gente fica, então não sabemos de onde veio, nem para onde vai, sofre, mas perdemos a referência, como aquela carta. Entrega essa carta para mim, para quem? Não sei. Aí você pega e entrega a carta para outra pessoa. Quem mandou essa carta? Também não sei. É uma carta sem destinatário e sem remetente. A gente não sabe para onde está indo, nem de onde veio. Não tem remetente, não tem destinatário. E o conteúdo está confuso, porque eu estou embotado, eu estou ignorante, eu fico sem compreender. Como falar daquelas coisas lá do espírito, bem-aventurado que doa tudo para seguir a Deus, bem-aventurado os pobres por causa de Deus. Aí o cara fez ruim. O que me dá sustento aqui é o que eu tenho, é a minha casinha, é o meu dinheirinho. Ah, não te preocupa com aquele que pode matar o teu corpo. Mas como? Não te preocupa com o que pode matar o corpo, te preocupa com a alma. Mas como que é alma? Não sei o que é alma. Então, isso são coisas que não batem, porque estão bem botadas. E quando a pessoa não só fica ignorante, logo inconsciente, ela tem a doença da inconsciência, da ignorância, gera, ou está embotada, ainda acrescenta-se outras doenças nesse embotamento, aí que é ruim, porque vem aquelas outras doenças que foi o motivo de não se atender ao conselho dos bons espíritos, da gente resolver, eu quero fazer o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, e a gente fala, então o espírito adora falar isso, eu tenho livre-arbítrio, e as pessoas logo interpretam que livre-arbítrio é para fazer o que quer. E nessa situação, vem acompanhado, e aí a doença aumenta, da vaidade, do orgulho, do ateísmo. E é interessante então que essas doenças são gravíssimas. Nada pior do que o ignorante que se acha. Nada pior do que um vaidoso que não vê a sua feiura, né? Nada pior do que um ateísta que não percebe a natureza cantando as glórias divinas como fala o Salmo. Então, a pior coisa não é só ter ficado ignorante, é ter ficado orgulhoso, vaidoso e materialista, porque mesmo aquele que diz, eu acredito em Deus, acredito em Deus do meu modo, Deus vai me favorecer. Eu vou lá no culto, na religião, eu quero ganhar isso, eu vou lá para tomar um passo, eu quero sair melhor, eu quero uma água boa, purificada, e não quero dar nada. O Deus que tem que me servir, os espíritos têm que me servir. É bem essa ideia de escravidão. Aliás, isso é muito bem colocado como narração dos escravos, né? A gente escravizava ele, depois ele vem na forma de preto velho, a gente vai lá, pai, que papo com preto velho é só me dá. Raramente alguém chega para o preto velho, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para ser mais humilde, para ser mais sincero, mais. E ser humilde assim que nem você, Pretinho. Então, repare que a situação ficou embotada e uma conversão ao cristianismo para pessoas vaidosas é horrível. Porque o cristianismo é todo amor. O cristianismo é todo doação. E se esses materialistas, aí o materialismo no sentido dos interesseiros,
se esses vaidosos, orgulhosos entram para o cristianismo, a mensagem vai se desvirtuar. Olha como que era o cristianismo nascente. As pessoas deixavam os seus prazeres, as coisas do mundo, as suas vaidades, e iam pelo mundo, afora pregando. Até o nome Saulo, que quer dizer grande, quando ele se converteu, ele botou o nome Paulo, que quer dizer pequeno. E ele mesmo dizia: eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás que me incomoda toda vez que eu quero ficar vaidoso. Porque ele era vaidoso, ele se achava. Ele era o doutor da lei e achava que ele era o tal. Mas diante das coisas de Jesus era um ignorante. As coisas de Jesus era um ignorante. Ele não entendia nada. Perseguia os cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos. E ele se achava que estava fazendo isso em nome da lei. Então o sujeito fica arrogante, fica vaidoso, fica orgulhoso. Aí quando ele se converteu, ele troca imediatamente o nome dele no batismo papal. Pessoa simples, humilde, quero ser humilde, quem entende tudo é o Senhor. E mais ainda, e toda vez que eu quero ser vaidoso, vem esse espinho na carne para me incomodar, quer dizer, para me lembrar: menos, olha como é que você era. E aí, nessa situação, nesse cenário de arrogância, de vaidade, a pessoa se acha, e se ela se converte ao cristianismo, o cristianismo sai do rumo. Ele vai ter que ser adaptado àquela vaidade, aquele orgulho, aquela ignorância. Então, antigamente era assim: as pessoas eram cristãs, elas saíam das suas casas, iam pelo mundo afora pregando, né? Vivendo na diversidade, andando no mundo afora e levando a mensagem. Eram perseguidas, continuavam a divulgar a verdade. A verdade era o modo, Jesus, a confessar Jesus, eram presas, e a autoridade do mundo e o espírito perguntava: você é o representante da autoridade policial, você acredita, abandona Jesus? O cara dizia que não abandona, eu continuo com Jesus. Aí a pessoa era presa, era chicoteada, era comida pelas feras, era queimada, era crucificada, etc. Assim foi o cristianismo até o século IV, o início do século IV. No início do século IV houve o Concílio de Nicéia em 325. No Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador, que tinha aceitado o cristianismo, que é o imperador Constantino, né, colocou a igreja como religião oficial, como uma das religiões oficiais. E olhe bem, para não ficar diferente das outras religiões oficiais do governo de Roma, que tinham os seus deuses, aí foi fácil. Ele defendia Constantino que Jesus era Deus, né? Ele convocou o concílio, ele era a autoridade, ele mandou ter uma eleição e disse: eu aceito que Jesus é Deus. Aí 248 votaram a favor e 2 contra, que só esses 2 loucos podiam ser contra o imperador. E aí, nesse exato momento, ficava mais fácil de gerenciar as coisas. Por quê? Porque agora o cristianismo entrava para ser religião oficial, e Jesus era um Deus como tinha outros deuses, como tinha Baco, como tinha Zeus, como tinha os outros deuses. E aí, Júpiter, né? E aí não causa desacerto, não desanda. Um tempo depois, 100 anos depois, vai acontecer algo diferente. Em Roma, vai ter um decreto que vai dizer: todas as outras religiões são falsas, todas as outras religiões são mentirosas, só tem uma verdadeira, que é o cristianismo, na versão do catolicismo. Agora, ele não só era uma das religiões oficiais, era a única religião oficial. E aí ele tinha de combater os outros, que eram chamados bárbaros. E esses bárbaros tinham de ser bárbaro, é todo aquele que não tem uma religião. Independente de ser sábio, não ser sábio, ter cultura, não ter cultura, ser poliglota ou não importa. Não tem a mesma, não é um bárbaro. Então esse bárbaro tinha de ser o quê? Convertido. E a igreja, então, como passou a ser a única oficial, ela vai ganhar arma, dinheiro, poder.
Inferno. Arma para matar, para perseguir. Poder para sempre se relacionar com o Estado e fazer uma união com os governos do mundo. E dinheiro. Dinheiro que sempre comprou consciência, né? As consciências práticas. É até interessante quando os soldados vieram correndo para falar com as autoridades do judaísmo, que Jesus havia ressuscitado, as autoridades judaicas falaram: não fala isso, o povo tem que saber que ele ressuscitou. Mas como? Nós vimos. Aqui a terra tremeu, a pedra do túmulo se abriu e ele não estava lá. Nós estávamos lá implantando. Vão dizer que vocês estavam dormindo. E aí foram lá e roubaram o corpo dele. Ele: não, mas a gente é soldado. Nós somos representantes de Pilatos. A gente não pode dizer que estava dormindo no coxo. Pilatos vai nos pegar. A gente não vai contar as coisas então para o povo, mas Pilatos não vai concordar se a gente dizer que estava dormindo. Ele: você vai tomar com dinheiro para vocês. Fica tranquilo, com Pilatos nós nos ajeitamos. Quer dizer, Pilatos também gostava de uma sacolinha do dinheiro. A gente resolve com ele também não vai perseguir vocês. Pode deixar que com ele nós nos ajeitamos. É o poder corrupto. E quem é pior? O corrupto ou o corruptor? Num sistema como o nosso, todos os dois são graves. Mas que nós estamos vendo constantemente, tanto aquele que dá a corrupção como aquele que recebe, os dois estão sendo condenados. Vemos claro aí no caso do mensalão, sem entrar em nomes que não nos interessam, porque ninguém lá é melhor do que a gente, nem pior. Nós somos 40 anos de saco, infelizmente. Não podemos ser arrogantes, mas aí no caso do mensalão, não só aquele que corrompia, mas aquele que recebia dinheiro, todos os dois, pelo menos essa ideia da justiça, receberam a condenação. Se há por trás envolvimento político nessa trama, é uma outra história, aí fica pior. Se tiver envolvimento político, a condenação for por motivo político, aí nem a justiça é mais respeitada. Mas essa situação, então, é que o cristianismo, ganhando arma, poder e dinheiro, ele tinha de se conservar. E todo mundo que queria se bater contra ele era um perigo, porque desestabilizava o poder. E desestabilizando o poder vai mexer com a parte mais sensível do bolso. E então, todo aquele que era contra o poder e não obedecia, era condenado. E a situação foi indo que de repente apareceram pessoas que pensavam diferente da igreja. A igreja mandava dar cala a boca. E se a pessoa persistisse e continuava num grupo forte, com muita determinação, como no caso dos cátaros, no século XI, XII e XIII, persistindo na doutrina, século XI, XII, XIII, durante muito tempo persistindo contra e dominando uma região imensa que era todo o sul da França. Aí eu estou vendo que não adiantava só eu mandar eles calar a boca, não adiantava só pregar, a igreja foi lá pregar e eles continuavam daquela forma. Então foi criada a Inquisição. Aí o Papa Gregório IX criou a Inquisição. Quem falar contra, nós vamos prender e colocar para a autoridade civil condenar, no caso matar. E aí centenas foram queimadas. E a situação foi de uma barbaridade tal, de um temor e de um tremor tal, que até aqueles que eram cátaros ou considerados hereges e já tinham falecido, os seus corpos eram desenterrados e eles eram queimados para criar um terror na população. Até velhinha, na hora da morte, eles se vestiam de outra fala, outra roupa, perguntavam para ela se ela aceitava os princípios cátaros. Ela via a pessoa vestida assim humilde como um cátaro, dizia que sim, que era ali um lobo vestido de cordeiro. Aí a velhinha, mesmo na hora da morte, pegava ela com cano e tudo e matava, queimava. Então agora a situação vai ficar tal que se converter e entrar para o cristianismo, a mensagem, o que tem a ver essa mensagem com Jesus?
Porque parece que vocês estão pensando que vou sair do tema. Eu não saí nada do tema, só estou dizendo por que eles não devem entender a mensagem, porque se entender, eles vão querer se converter, vai entender do jeito deles, vão adaptar do jeito deles, vão criar inquisição, vão matar, vão criar guerra, vão abençoar a arma. O homem vai ficar em 7, 8 cruzadas, se me falha a memória, atacando os muçulmanos, muçulmano matando cristão, cristão matando muçulmano. Tudo em nome da terra de Jesus, né? Porque nós queremos aquela terra que tem o túmulo de Jesus. Matar por causa de Jesus. Então, essa conversão é um perigo. Então, até é muito interessante adiar o máximo essa conversão. Pelo menos deixar uns 3 séculos sem essa conversão, sem esse entendimento, é útil. Porque a mensagem foi escrita, muito falada, divulgada, e depois, quando começaram a perseguir os textos, a queimar os textos, muitos foram enterrados. Hoje, agora em 1945, foram encontrados os textos no Egito, né? Também os textos em Corã, que é do Velho Testamento, também foram encontrados em 1947, mas muitas outras ficaram perdidas. E era interessante também que os textos fossem traduzidos e tivessem em todo lugar, porque agora não tem mais dúvida que o Evangelho está presente no mundo inteiro. Muitas traduções diferentes, etc., né? Em muitas línguas, e muito daquilo que estava oculto, que tinha sido enterrado, muita coisa foi descoberta. Agora mesmo, há pouco tempo, uns anos atrás, aí, o Evangelho de Judas foi descoberto. Sabia da existência dele, porque os padres falavam e diziam: isso tem que ser queimado, tem que ser enterrado, e por causa destruído. E então, por causa disso, ele foi enterrado, escondido, né, nas cavernas, nas grutas, para poder no final ser preservado. Muito bem. Então, essa conversão é um perigo por causa disso. Agora, por quê? Porque com a queda o sujeito ficou não só ignorante, mas trouxe a doença da arrogância. E com a doença da arrogância, se entra no cristianismo, não tem nada a ver. E foi o que aconteceu. O cristianismo desceu de tal forma, se lambuzou de tal forma, se misturou com o poder, matou tanto em nome de Jesus, fez uma dicotomia tremenda com o saber, não permitiu o saber, lutou e brigou contra a ciência, e hoje ele é abandonado pela ciência. Agora parece que as coisas vão melhorando um pouco mais, mas assim mesmo ficou de tal forma louco, né? Ficou de tal forma louco. Veja o limbo lá para as criancinhas. Agora eles disseram que o limbo não existe mais, qualquer hora vão ter que dizer que o inferno não existe. E assim vai, de tal forma vão ter que mudar, que vai se descaracterizar, vai deixar de ser completamente o que é. Não é fácil. E a gente nem tem pressa com relação a isso. E as coisas vão mesmo assim devagar, que o plano espiritual está cuidando, e não deixa de cuidar. Porque até mesmo se por acaso houvesse uma loucura de se acabar com a igreja, onde que a gente ia botar, como diz o Chico Xavier, essa gente toda? Nem cabe, nem tem centro espírita para isso. Então as coisas vão devagar, no passo a passo. Continua aí, então, aqui o texto. Felizes, então, os vossos olhos porque veem, e os vossos corações porque escutam. Então, felizes são vocês, que já há 2000 anos, são os apóstolos, já estavam preparados, mas a multidão não estava. Porquanto, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Mas é um sujeito que é rei, ele acha que ele tem essa capacidade, não tem, ele é ignorante também. Por exemplo, quem fez a reforma educacional, Carlos Magno, nem sabia escrever, porque ele falou de reforma educacional. Então era o dedão lá com uma assinatura. A mesma coisa, o sinete, no caso do rei, né? O sinete, o carimbo. E muitos profetas, o problema não é de médico, tem muito médico que também é médico, mas é ignorante. Fala, mas não compreende. Recebe mensagem, mas não entende nada e nem segue. Continua Jesus. Escutai, pois, então, a parábola do semeador.
Então ele vai explicar aquilo que não se tinha capacidade de se entender. E só vai explicar para os seus apóstolos, não para a multidão. E a explicação é assim de uma simplicidade impressionante, para mostrar que a verdade, ela é simples. Mas por que na academia, quer dizer, nas universidades, as verdades são tão complicadas? Olha, porque também não existe maior curso de vaidade do que a academia. Aliás, eles estão completamente doidos e aflitos com a internet, porque está começando a sociedade do conhecimento. Já ninguém pode deter conhecimento de ninguém. A pessoa pode escrever o que quer, emitir a sua opinião e ler tudo, e entrar em tudo, se meter em tudo. E a academia, que ficou tão arrogante, tão fechada, né, fazendo um divisor aqui, você tem esse status de poder, agora está perdendo isso para a sociedade do conhecimento. Hoje quem tem conhecimento, quem tem informação é o cabeça. Esse que tem conhecimento, que tem informação é a liderança, né? Então nós temos um caso interessante agora do Absatos, né, que o garoto lá de alguns anos, né, com menos de 20 anos, inventou um negócio desse, vendeu por milhões, né? Quer dizer, hoje não se tem mais o domínio do conhecimento. Agora, então, Jesus começa a dar as devidas explicações. Por quê? Então a coisa é muito simples, muito simples. Não tem nada de excepcional, porque a verdade é simples, afinal, é de Deus. Então, aquilo que caiu no caminho, que as aves comeram, ou então que o homem pisou e estragou, né? Que os pássaros comeram, Jesus explica, é o mau espírito. O mau espírito, então, aqui está a devida explicação, é o mau espírito. É o mau espírito que tira o que foi plantado. Mas por que ele tira a semente? Ele arranca a semente. Porque ele teme ou tem medo que quem recebeu a semente, ele tem medo de quem recebeu a semente se salvar. Ele não quer perder a sua presa. Ele quer perder a sua presa. Então vem um espírito mau e toma. São as aves, né? Toma, pisa no sentido de espírito mau, vem e desvaloriza a mensagem. A semente. Então é pisar ou comer no sentido de tirar. Se você aceitou, ele te tira. Se você vai aceitar ele antes, já te pisa para desvalorizar. Pisar para no sentido de desvalorizar. Depois veio o que caiu no terreno pedregoso. Então ele fala assim: no primeiro momento a pessoa fica com a alegria, mas como não tem raízes no coração, pouco tempo subsiste. E por pouco tempo subsiste, porque quando a palavra passa, ou a mensagem passa pelas tribulações, ou pelas perseguições, ou, como diz Lucas, retrocede por causa das tentações. Então vamos explicar aqui. Ela caiu em terreno pedregoso, então, ela, no primeiro momento, alegria. Mas, como não tem raízes no coração, como ela não foi fincada no coração, só achou bacana, legal, é uma distração. E na igreja, ouvir lá o sermão é distração. Ler a Bíblia é algo literário, bonito. Ou então você aquele orador, porque ele fala bem, costuma até falar de certos oradores, é um show bem. Então, você vê a palavra, sai feliz, fica ali. Então, no primeiro momento é assim. Mas, vem as tentações, por causa da mensagem ou da palavra,
a mensagem, ela sugere transformação. E o mundo começa a te bater contra ela, né? Aí vem as tribulações, vai passar por dificuldade, vem as perseguições. E quando vem as tribulações, as perseguições, a chamada tentação. Aí o sujeito não aceita. A palavra estava muito bem, estava muito legal, mas agora, por causa da dificuldade, como chegava a polícia, entrava no centro espírita, fechava o centro espírita, aí eu não quero mais saber disso. Então eu vou deixar o espiritismo para lá. Certo? Aí agora vem a terceira. Ela caiu no espinheiro, cresceu, mas o espinheiro cresceu mais rápido que ela e abafou, sufocou a semente. E a semente então morreu sufocada, sem luz, sem ar. E Jesus explica: são os cuidados do mundo, a ilusão da riqueza, que impedem de produzir frutos. Diz Lucas, são as preocupações terrenas, os prazeres da vida. Então, vamos lá, vamos colocar os cuidados do mundo, as riquezas, os prazeres. E Lucas ainda fala mais, as preocupações terrenas. As preocupações terrenas. Vamos lá. Os cuidados do mundo abafam a semente. Mas eu tenho tanta coisa, eu agora não posso perder tempo com isso, porque eu estou construindo a minha casa de veraneio. Agora eu estou todo enrolado com meus cartões de crédito. Então, por causa disso, eu não posso. Agora eu estou com muita dificuldade na minha empresa. Eu tenho que investir no crescimento da minha empresa. Outra coisa, as riquezas. Eu não posso porque eu sou rico. Não vou deixar as minhas riquezas, não vou dar minha riqueza para ninguém, eu tenho que tomar conta da minha riqueza. Né? Os prazeres, não, eu posso ter prazer. Poxa, eu posso ter uma opção de mulheres, eu posso ter uma opção de bebida, eu posso ter um tóxico, eu posso ter os prazeres. Eu não quero saber dessas coisas, eu só quero viajar, passear, né? Só andar com roupa de mar. E são aqui as preocupações terrenas. Preocupação terrena é se preocupar, é se ocupar antes com como vai ficar a vida. E quando eu ficar velho? E se eu não tiver dinheiro para pagar a minha casa? E se eu ficar doente? Então é isso, aquilo outro, são as coisas todas que impedem a gente. Eu acho isso aqui grave. Vamos parar aqui agora e dar aqui algumas explicações. A semente caiu e vieram as aves comer, ou ela foi pisada. Veio um mau espírito e tirou a mensagem. Por que ele tirou a mensagem? Para as pessoas não se salvarem. Ele fica com medo. Ele não quer que a pessoa se salve, se transforme, vá para o lado do bem. Ele quer que a pessoa seja escrava. Nós vimos aqui numa série de palestras, antes dessa, e terminamos na última, na semana passada, sobre o estudo de Jesus sobre os casos de possessão, subjugação, de obsessão. Passamos várias palestras dando isso. A última foi na vez passada, quando Jesus reverte o tema para a generosidade da nova família, da família de Deus. Então, ele fala, chega até a falar de Beelzebul, do chefe do espírito das trevas, para mostrar que as trevas também ela tem uma hierarquia do mal. André Luiz fala, tem escola para se aprender a fazer maldade. Né? Então, essa primeira parte aqui fica bem clara. Por quê? Jesus já vinha estudando, na sequência de Mateus, ele já vinha estudando como é que era o assédio das obsessões. Falava que na época o que se tinha para resolver as obsessões era o exorcismo, tá certo? E a explicação é essa: medo de perder espaço. As trevas têm medo de perder terreno.
Tanto que aquele espírito do mal, que nós vimos há 2 reuniões atrás, que foi expulso pelo exorcismo, ele ficou vagando nas trevas, não ficou satisfeito, não conseguiu ter repouso, não ficou tranquilo, não ficou numa boa, né? Ele quis voltar. Quando chegou lá, viu que a pessoa estava arrumadinha, toda certa, ele vai procurar 7 piores do que ele. E ele diz assim: voltarei para minha casa, ou para minha posse, para minha propriedade. Então, quando você ouve a mensagem, se transforma, as trevas estão perdendo a casa, estão perdendo a propriedade, ela já não vai ter mais domínio sobre você. Ela então tem medo, e se você é fraco, ela vai lá e te toma. Os espíritos do mal vêm e ficam nos inspirando coisas ruins. Não vai mais lá no centro, não. Olha, aquilo não dá certo, não escuta aquela palavra, não lê esse livro, não. Isso aí não presta, isso é mal bobagem, vai perder tempo. Vai para a praia, em vez de fazer um bolo para ajudar uma instituição, esquece isso. Aí fica aquela vozinha. E tem a voz divina que está mandando você ir. Você vai na balança, ficar para pender para que lado. Então essa é a primeira parte. A segunda, ela caiu, e como não tinha raiz, a pessoa ficou alegre, gostou da mensagem. Como não tinha raízes, passou. Isso a gente vê muito quando a pessoa chega no espiritismo, né? Ah, que coisa linda e tal, fica animado, lê um livro, lê outro, assiste uma palestra e tal. Daqui a pouco some. Não mais saber. Porque começa a ter aquela necessidade de se envolver, né? O papai mesmo dizia, eu falo isso que é meu pai, no coração, mas ele falou: eu não quero me envolver com o espiritismo. Eu espírita, fazendo palestras, escrevendo, eu não quero me envolver, mesmo ele lá em casa, eu não quero me envolver. Sei que o espiritismo é compromisso, eu não quero ter compromisso. E a explicação vinha da parte de baixo, veio, então, por quê? Com as tribulações e as perseguições. Isso é muito bom ir no espiritismo, ouvir um passe, tomar um passe, assistir uma palestra e tal, ouvir a mensagem, vai daquele orador lá que fala bem, não sei o que e tal. Mas aí quando começa a ter, as pessoas na família começam a rir, os profissionais, os colegas de trabalho começam a debochar de você, né? E outros dizendo: por quê? Hoje você não vai naquela tal festa, não vai naquele churrasco, por causa de quê? Porque hoje tem palestra, você vai para palestra, vai no centro, você tem trabalho mediúnico, aquela palestra você não pode faltar, mas você tem compromisso mediúnico, se os doentes estão lá te esperando para você dar paz, e se aquela pessoa está lá dependendo de você para ouvir a tua mensagem, e atendimento aos necessitados, então tem que ter compromisso, tem que ter agenda. Aí as pessoas não querem, tem as tribulações, ainda quando vem perseguição, então começa a perseguir, te persegue no trabalho, porque você tem isso, né? Hoje em dia a lei não permite, que o nosso país é laico, mas a gente sabe quantos aí são demitidos, são perseguidos no trabalho e caem lá no emprego que o chefe é catolicão ou é extremamente radical no protestantismo. A situação às vezes fica grave. Falando do espírito também. Mas a outra caiu no espinheiro, cresce e ela é sufocada, porque o espinheiro nasce mais rápido. Por quê? São os cuidados do mundo, as riquezas, as preocupações. E a pessoa fala assim: mas eu vou lá no espiritismo, eu sou intelectual, eu tenho dinheiro, eu vivia daquela forma. É o caso do Coelho Neto, né? Intelectual. O Coelho Neto era intelectual, mas ele conheceu o espiritismo. Ele era na academia de letras, tinha condição também, certa condição financeira, mas ele conheceu o espiritismo de uma forma impressionante. Tocou o telefone e era uma mensagem espiritual, falando de coisas que só ele sabia, não tinha como. Então, um negócio central ali, firme. Ele resolve então falar sobre o espiritismo. E vai falar onde? Nos centros simples, no subúrbio. E ele estava na academia de letras, né, tomando um café com os amigos, com os intelectuais, quando de repente apareceu um sapateiro. E o cara estava passando por ali com a caixinha de engraxate, né? E quando viu ele falou: seu Coelho Neto, que palestra maravilhosa que o senhor fez, que honra tê-lo lá no nosso centro. E
por favor, faço questão de pagar um cafezinho para o senhor. Ele, não, pode deixar, eu não quero, querendo que o homem fosse embora. Não, eu faço questão. Aí tirou das dificuldades dele, né? Ele pagou o cafezinho lá para o gente. Quando ele foi embora, o sapateiro lá, o engraxado foi embora, aí os amigos falaram para o Coelho Neto, depois que você se envolveu aí com esse espiritismo, tu está andando com cada gentinha, tu tem cada amigo. Ele ficou envergonhado. Olha só, a vaidade como é que é isso. Quando ele desencarnou, estava lá no plano espiritual, um dia falou, veio um espírito aí superior que quer estar contigo e te agradecer. Aí quando abriu a porta e entrou, era o engraxado todo luminoso, né? Uma beleza, e ele ali naquela condição de necessitado. E o espírito luminoso vem toda a harmonia, vem todo amor para ele, agradecer as suas palavras, a sua palestra, o seu conhecimento. Também repare que as riquezas ditam isso. Eu já contei aqui para vocês, vale lembrar. Uma vez eu estava andando na Globo, cheio de dificuldades, né? Na cabeça, como é que vai pagar as contas, como isso, aquilo e tal. Poxa, se eu tivesse condição, tivesse isso, tivesse aquilo e tal. Aí loteria, estava ali, a loteria, a Globo, na esquina com a professora Gabisa, eu fui lá e vi na loteria. Aí eu falei, vou embora para cá, mas aquelas preocupações, aí eu comecei a pensar, porque você pensa nos números que você quer para ganhar, fica naquela mentalização. Aí para aquele cansaço que eu vi assim, no outro lado, um barzinho. Aí vou sentar ali, para aliviar a mente. Aí sentei, de uma taça de vinho, fiquei tomando e pensando. Aí eu falei, se eu ganhar, primeira coisa, onde que eu vou comprar casa? Eu vou morar. Aí pensei, na Barra, na beira da praia, vai ser apartamento, casa, como é que vai ser grande, qual o tamanho, quantos quartos vai? Aí comecei a construir um negócio. Né? Pô, mas aí a casa, quanto vai ser os empregados? Vai ter que ter empregado. Pô, mas aí eu pensei que também eu ia ter muito dinheiro, e também não ia poder ficar passeando. Como é que eu vou andar lá na praia? Vou andar lá na praia, vai ter que ter segurança lá na praia para mim. O cara é rico. Aí já sei como fazer. Não vai ser na praia que eu vou morar, eu vou morar nos Estados Unidos. Ninguém me conhece. Aí eu fui para Miami, minha mente foi para Miami. Aí eu já fui pegar um apartamento em frente do mar, lá perto, lá para as bandas de Hollywood também, já, porque são as mansões dos artistas. Eu não vou ficar ali numa casinha qualquer. Aí já fui lá para aquela casa e tal. Qual carro que vai ser? Aí são aqueles carros maravilhosos dos Estados Unidos, né? Tudo isso eu estou pensando, estou comprando casa, isso, mas eu também vou precisar de mais. Aí eu pensei numa fazenda que poderia ter. Viagem, quais são as viagens que eu vou fazer? Vou entrar num navio para dar uma volta no mundo. Mas que navio? Aí comecei a pensar nisso tudo. E ali foi um vinho, foi mais uma taça de vinho. Daqui a pouco me veio aquela ideia fortíssima na minha mente. E o espiritismo? Aí que eu me lembrei que eu era espírita, com 30 livros escritos. Eu, num momento nenhum, pensei no regeneração, e as minhas palestras de toda quinta-feira no regeneração. Em um momento eu pensei na aliança da fraternidade. Como é que vai ser aquele estudo que eu faço na aliança lá do Velho Testamento, que eu vou lá todo quarto sábado, de manhã? Cadê? O encontro de Petrubaldi. No encontro de Petrubaldi, no seminário de Petrubaldi. Nada disso eu pensei. Riqueza não é ruim. Riqueza é uma bênção. Jesus, quando esteve na casa de Zaqueu, Zaqueu era rico, chefe republicano. O arquimilionário, na melhor tradução. Arquimilionário. Porque para ser publicano já tem que ser rico. Ele era chefe dos publicanos. Então tinha uma super riqueza. Jesus chamou ele bem-aventurado, és tu, Zaqueu. Também é um filho do céu, um herdeiro do céu. Agora, riqueza em si mesmo é uma batenha do bem. Quem não é o inferno, é uma provação. Riqueza é muito pior do que a pobreza. A pobreza, o cara não tem nada mesmo, já vai. O cara é rico, ele tem tudo. Ele tem um medo tremendo de perder a riqueza. É um sofrimento. A Rainha Vitória, ela é a mulher mais rica. A potência que era a Inglaterra, ela disse: dou tudo que eu tenho, tudo. Por mais um minuto de vida, não conseguiu, porque ela nem entende o que é um minuto de vida. Ela nem sabe o que você tem que fazer a passagem, que lá é melhor e que há uma outra vida, ela nem sabe.
Então ela quer comprar até mesmo aquilo que era falso. Ela daria a Inglaterra, o reino, e só ia ter 1 minuto. Queria ver quando chegasse nos 59 segundos. 1 minuto concedido. A mente ia ficar no mesmo inferno. Então, dali, essas são as preocupações. Quem sabe, dependendo do teu nível, tu não pode ter essas coisas. A pessoa fica engessada: como vai ser minha vida depois? Como vai ser minha vida? Como vai ser minha saúde? Aquilo. É tanta coisa, é tanta preocupação com o lado material, preocupações materiais ou terrenas, que ela acaba esquecendo a mensagem. E por fim, nós temos a mensagem caiu na terra boa. Por que diz Lucas, diz Mateus? Porque compreenderam. Mas por que eles compreendem? Diz o texto: porque tem um coração bom. Ora, o coração é a sede do Espírito. Não é o coração aqui, não é um coração bom no sentido da pessoa que tem um problema ou não, um problema cardíaco, ou o coração aí ser o lado físico. Tem nada a ver. O coração é a sede do Espírito, na própria mensagem de Jesus. Porque pensais mal assim em vossos corações. Então a raiz do pensar, a raiz espiritual, o mais profundo está no coração. Não confunda o espírito com o cérebro, com o pensar. O cérebro analisa, ele processa os pensamentos. Então a análise é um processar de pensamentos, é cérebro, está na região do cérebro. O coração é a sede do espírito, do sentimento, tanto que é a sede do eu. A gente, quando fala assim, eu te amo, a gente bota a mão no coração, bota a mão no centro para falar eu. Foi você que fez isso? Eu. Ninguém fala, foi eu, bota a mão na cabeça, ninguém bota a mão no coração. É a sede do eu, a sede do espírito. Então, porque tem o espírito bom, já o espírito elevado, generoso, então a semente, quando cai ali, ela multiplica. E depende, ela pode dar 100, 60 ou 30. Cada um está no nível. Francisco de Assis deu 100, né? O outro lá, que nós vamos ficar citando o nome para não fazer diferença, vai que ele seja meu mentor, né? Então, dado essa situação, tem outros que não fazem tanto. Né? Qual está nome assim? Santo Antônio, que era discípulo de Francisco de Assis. O outro deu 30. O Peri, que transformou a ordem franciscana no lado material, mas se ele não criasse um templo e coisas materiais, também as verdades franciscanas seriam esquecidas. Então ele fez aquilo que ele pôde no nível terreno. Então aí, um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Um exemplo bem claro: Frei Francisco, Frei Antônio de Pádua, Frei Elias. Cada um fazendo aquilo que era possível no seu nível. Muita paz, muito com Deus.